E aí, beleza? Paternidade. O que é paternidade? O que é ser pai? Eu vou dar a minha opinião. Dentro daquilo que eu passo, dentro daquilo que eu vivi, vivo e estou vivendo. É muito fácil você ser pai dentro de uma condição genética. Você vai lá, faz o filho, pega o bem bom, tudo mais, fez o filho, legal, simplesmente decide ir embora. E larga a pessoa, e larga a mãe a ver navios. Isso daí é ruim. Eu não gosto. Então o que é paternidade? Meu amigo, a paternidade você não precisa necessariamente ser o pai biológico da criança para ser um pai. Já não tem aquele velho ditado que diz pai é quem cria? Eu sinto isso daí em relação aos meus filhos, eu sinto isso daí agora na situação que eu estou em relação ao meu enteado. É muito gostoso você ser pai, você ter aquela situação na qual você indica caminhos para a criança, você demonstra condições do que é certo, o que é errado, você mostra exemplos, você ensina, você explica, a criança mostra que você é um exemplo para ela, que você faz a diferença na vida da criança. Eu acho que simplesmente é o seguinte, a partir do momento que a mulher vira para você e fala, estou grávida, a partir deste ponto, meu amigo, a sua vida ela se transforma por completo. Toda a sua agenda vai ficar bagunçada, todos os seus horários vão ficar completamente bagunçados, tudo o que você tinha de conceitos e tudo que você tinha de rotinas na sua vida, tudo isso daí simplesmente vai por água abaixo. Só que parece, a real impressão que eu tenho em relação a isso é que simplesmente no momento em que você se torna pai, é aquele momento onde você tem um ponto divisor de águas na sua vida. Você saiu de uma situação onde você podia ser um moleque que só estava a fim de curtir, de balada, de tudo, para se tornar um homem responsável, que tem pessoas que dependem de você, pessoas que dependem daquilo que você é, pessoas que dependem de como você se comporta, dos exemplos que você passa, dos exemplos que você é. É muito desafiador, é muito complicado, é muito difícil, mas ao mesmo tempo é proporcionalmente igual ao prazer que você sente de ver o sorriso no rosto da criança quando ela te encontra, ver o quanto ele fala de você, ver os exemplos que você passa para ele, e de repente quando você para e observa a criança, você repara que exatamente aqueles exemplos que você passou, ela está fazendo igual. É óbvio, isso daí é uma faca de dois gumes, porque os mesmos exemplos bons que você passa e a criança pode fazer, os exemplos ruins também. Eu vou dar um exemplo, eu vou citar uma história que aconteceu com o Lucas na escola. O Lucas ele tinha um amiguinho que ele é portador de necessidades especiais, ele tinha um problema, uma deficiência intelectual, e isso daí deixava ele, assim, em certos momentos ele ficava eufórico, em certos momentos ele ficava agressivo e saía correndo e atropelava tudo e tinha déficit de atenção e tudo mais, mas ele estava na mesma turma do Lucas, então ele tinha
Eu achei até muito interessante essa atitude da escola porque ela não denigre a imagem da criança, não deixa ela separada, isolada. Não estou dizendo das instituições que cuidam só disso, estou dizendo no caso da escola atual das crianças. Aí o Lucas ele vinha pra mim e falava: ai pai, amanhã eu não quero ir pra escola porque aquele amiguinho lá, ele brigou comigo, quebrou meu brinquedo, não sei o que ele fez, quebrou, zoou meu caderno e tal. Eu, que amigo? Um detalhe. Conheça a rotina do seu filho na escola, os amiguinhos que ele tem na escola, para você não passar por certos apertos e assim, e demonstrar aparentemente falta de interesse na vida da criança. Que amiguinho você está falando? Do fulano. Então, vamos conversar sobre isso daí. O seguinte, ele é um portador de necessidades especiais. Mas como assim, pai? Vamos lá. Ele tem uma condição física que deixa ele dessa maneira, que ele tem esse tipo de comportamento por causa dessa condição. Só que um detalhe, ele não é nem melhor nem pior do que você. Ele só demanda de um pouco mais de atenção. Só que essa atenção vem dos professores, vem da escola, vem da família dele. O que você tem que ter na sua cabeça, Lucas, é a consciência dessa condição dele, entender que ele tem essa condição e não julgá-lo, muito menos isolá-lo. Se você gosta dele, quando vocês brincam, quando vocês conversam, quando fazem tudo isso daí, continua. Isso vai trazer confiança para ele, isso vai mostrar que você é amigo dele, ele vai estar sempre junto com você. Mudou o ano, mudou a professora. Quando eu fiquei sabendo, eu fui até a escola, tudo, e aí eu fiquei sabendo que seria outra professora, exatamente nesse momento eu lembrei desse aluno, eu falei, puxa vida, ele vai ser um baque muito grande para ele. Eu estava sentado no pátio esperando a integração toda lá acontecer entre as crianças no novo ano, tudo direitinho. De repente eu olhei lá longe e eu vi o Lucas conversando com esse rapaz, com esse aluno. Aí eu comecei a prestar atenção. Qual foi o comportamento que o Lucas teve? Dava para ouvir o que ele estava falando. Estava um pouquinho, uma certa distância, assim, mas dava para ouvir o que ele estava falando. O Lucas estava lá assim falando: não, mas olha, a tia Mônica ela vai estar. A tia Mônica era a professora atual deles. A tia Mônica vai estar lá na sala ali do lado. Sempre que você tiver saudade, ela vai aparecer, você vai ver. Ela não tá te abandonando, ela tá lá. Agora a gente tá com a tia Eliana é super legal, tudo. Vamos ficar junto, dá uma chance para ela, tal. E eu fiquei olhando aquilo assim de boca aberta, vendo o comportamento que o Lucas estava tomando numa situação de certo modo complicado. Nesse momento esse garoto ele virou assim, ele estava meio choroso, tal, tudo assim, bastante sentido. De repente ele virou e deu um empurrão no Lucas assim. O Lucas deu 2, 3 passos para trás, tudo. Aí na hora eu parei e falei, vamos ver, o que o Lucas vai fazer? O Lucas simplesmente olhou pro amiguinho que saiu correndo e fez assim, exatamente esse gesto. Virou as costas e foi conversar com os amigos dele. Nisso o Lucas ele olhou pra mim e ele percebeu que eu tava olhando. Aí eu não me contive, eu abri um sorrisão desse tamanho assim e falei, muito bem. Ser pai é muito mais do que você, num caso de pais separados, é muito mais do que você pagar uma pensão e pegar seus filhos de tempos em tempos. Ser pai é você assumir as responsabilidades que a criança tem, que ela demanda de atenção, de amor, de carinho, de proteção, de bronca, de educação, de exemplos. Ser pai é muito mais uma condição humana e pessoal que o indivíduo, eu, por exemplo, tem em relação a essas pessoinhas que dependem nesse momento, durante esse curto período de tempo até eles tomarem as próprias decisões, seguirem os próprios caminhos. O pai está ali para ser uma lanterninha que vai lá mostrando, olha,
aqui é certo, aqui é errado, aqui você se machuca, aqui você não se machuca. Se você continuar por esse caminho, você vai sofrer. E sim, em certos momentos, deixar com que a criança tenha esse sofrimento, para que a criança sinta e perceba certas coisas. Vou citar um outro exemplo do Lucas. O Lucas, muito pequenininho, ele ia para a cozinha, ficava fuçando no fogão e tudo mais. Aí a mãe virava para ele e falava: Lucas, não mexe aí, isso é perigoso, isso pode te machucar, pode te queimar, pode isso, pode aquilo, tal, tal, fazendo a parte dela. E aí o Lucas, ele saía. Dava 10 minutos depois, daqui a pouco a gente estava assistindo televisão, quando eu reparava, cadê o Lucas? Aí eu ficava ouvindo lá, tec, 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 ele mexendo no fogão de novo. Chegou um momento que a mãe estava preparando a comida, tudo lá, lavando louça, fazendo tudo que tinha que fazer, e o Lucas, ele foi querer mexer no fogão e o fogão tava ligado, o forno estava ligado, estava muito quente. Não, o Lucas não chega perto. Aí eu fui lá, cheguei e falei: vem cá, Lucas, vamos ver uma coisa? Eu abracei ele, peguei a mão dele e fui chegando perto do fogão, perto do forno. E eu percebi que quanto mais perto ele ia chegando perto do forno, ele começava a puxar de volta. E eu segurei ali, naquele ponto, sem encostar, óbvio, e ele começava a puxar para trás. Aí eu perguntei para ele, eu falei: Lucas, o que você está sentindo? Ele: tá quente, papai. Eu falei: então, se você passar daqui e encostar no fogão, você vai se queimar, vai machucar a sua mão. Você está vendo que aqui onde eu estou segurando você está seguro porque eu estou te segurando aqui, estou segurando a sua mão e eu não vou deixar ela chegar no fogão. Mas você está sentindo que a partir daqui não está ficando quente? Tá ficando quente. Então vamos fazer o seguinte, não chega mais perto do fogão, tá? Hoje, por exemplo, ele fica falando: ai, pai, eu quero fazer um curso de culinária, porque eu assisto esses programas aí de culinária e tal, eu acho muito legal, você deixa eu te ajudar na cozinha? Eu falo: meu, vem cá, vamos fazer. Óbvio que eu quero te ajudar, cara, é óbvio que eu quero que você venha junto comigo. Isso é maravilhoso. Então ser pai tem tudo isso. Existem muitos casos, por exemplo, o meu pai. Pai, deixa eu te falar uma coisa. Assim que você vê esse vídeo, entenda. Isso daí não é uma crítica, não é nada. É só uma constatação daquilo que você mesmo já me falou. E eu agradeço imensamente a todos os exemplos que você foi, a todos os exemplos que você me passou, a tudo o que você me ensinou. Meu pai, ele tinha uma jornada dupla de trabalho. E a minha mãe, dona de casa, tudo, ficava em casa cuidando das crianças. Então, assim, eu não tive um pai presente, detalhe, em questão de presença física. Mas o que é maravilhoso nessa situação no qual meu pai enfrentou é que todos os momentos em que a gente ficava junto eram os momentos intensos no qual eu percebia a dedicação que ele tem. É óbvio, não percebia na hora, é óbvio, depois de muito tempo eu ainda não percebi, eu já tive brigas homéricas com meu pai em relação a isso daí, na minha santa ignorância, achando que ele não estava me dando atenção, que ele não estava fazendo isso, não estava fazendo aquilo, mas depois com o tempo eu fui percebendo o quanto ele fez por mim e o quanto ele me demonstrou, o quanto ele me deu de exemplo. Aqui na proposta do site a gente está falando pai de cada dia. Meu pai também é um pai de cada dia. Eu hoje sou um pai de cada dia. Então agora eu quero saber de você, pai de cada dia. Eu quero saber de vocês, pais, as suas experiências, as dificuldades. Vamos abrir a cabeça para essa condição da paternidade. Gente, vocês, pais, assumam a sua postura de pai, companheiro, amigo, educador, igual tem na abertura do primeiro vídeo lá que eu fiz falando sobre o canal. Até técnico em manutenção de brinquedos, o que é delicioso. Traz esse exemplo pra gente, traz essa informação pra gente, traz todo esse conteúdo pra gente. Vamos divulgar, vamos ampliar, vamos ajudar a todos os pais que têm dificuldades. Vamos divulgar a paternidade,
nesse mundo. Eu sou Alan, pai de cada dia. Até a próxima.